Saudação, meus irmãos, novamente. Eu dou boas-vindas à nação umbandista. Eu estou agora fazendo o meu 8º vídeo sobre compreensões da via umbandista. Enfim, hoje eu trouxe para vocês um pouco de alguns contentos que eu acho que cria muitas dúvidas na cabeça de muita gente, principalmente dos médiuns novatos que estão começando a sua carreira mediúnica. Eu trouxe aqui um papel, fiz uns escritos aqui para vocês verem e eu vou trabalhar isso com vocês hoje. Bem, a questão, por exemplo, uma das questões que mais me perguntam está relacionada à questão do movimento de direita ou do movimento de esquerda, das entidades que trabalham pela direita e das entidades que trabalham pela linha da esquerda. Bem, a linha da direita normalmente é compreendida como a linha dos pretos velhos, dos caboclos, das crianças, e normalmente a linha da esquerda é atribuída às entidades de Exu, Pombogiras e Exus Mirins, né? E Pombogiras Mirim. Mas a questão toda que a gente tem que começar a entender é que toda divisão também ela é um pouco feita pela compreensão do homem. Porque, por hora, a questão da direita, a questão da esquerda, a questão do que está acima ou do que está abaixo, a questão do negativo, a questão do positivo, é muito mais uma questão de compreensão do homem para com o todo, do que do todo por enraizar ao interpretar, ao levar para o homem, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que existem, por exemplo, entidades que vão trabalhar na linha da direita, que vão ser, por exemplo, Exus. Da mesma forma como terão pretos velhos e caboclos que poderão também trabalhar na linha da esquerda, por um momento, ou porque trabalham talvez tanto em uma linha quanto na outra. A questão da divisão, a questão da importância de dividir estes dois lados, é para o contento de entendimento quanto à autolapidação da consciência humana. Vou tentar expressar isso de uma forma mais clara. Eu coloquei aqui, por exemplo, todos nós temos um lado de recepção e um lado de doação energética. Normalmente, as pessoas elas têm um lado de recepção pela direita e o lado de doação pelo lado da esquerda. Ok? Dentro desse critério, o que eu tento explicar? Existe uma questão de que a magia da direita trabalha com a interiorização, ou seja, o aprendizado de você com você mesmo, o aprendizado da auto-reflexão, da auto-meditação, né, do estado de meditação, para um aprimoramento, consciente, certo? A questão da esquerda é diferente, ela trabalha o lado da exteriorização, ou seja, do fato de trabalhar o lado exterior da consciência, ou seja, o aprendizado não vem de você com você mesmo, mas das coisas que acontecem ao seu redor. Né? Por exemplo, às vezes algo que aconteceu ali na rua, que lhe coube uma reflexão, né? e lhe fez pensar. Né? O que eu estou querendo dizer nesse contexto todo? É que o lado da direita, a magia da direita, ela trabalha muito mais com o estado da consciência interna. E o lado da esquerda trabalha muito mais com o estado da consciência externa. Ok? As duas completam o sentido do todo, que é Deus. Ou seja, são as vias de magia que fazem todo o ciclo existencial, né, da magia orixá, da magia universal. Ok? Aí existe uma coisa que eu acho interessante de expressar por hora, né? Existe uma lei hermética que diz que o que está em cima é como o que está embaixo. Né? Não existe diferença, quem cria realmente a diferença somos nós. Né? Não existe a questão, pelo menos na via umbandista de compreensão, não existe a questão do inferno em si e a questão do céu. Né? Tudo está envolto, tudo está misturado, tudo está entrelaçado, existe um contexto único de situação, ok? Aí vem outra pergunta também que as pessoas normalmente fazem, a questão do que é positivo, do que é negativo. Eu fui questionado recentemente por uma pessoa que me disse que a única coisa que não aceitou do 6º vídeo que eu fiz, que eu falei sobre contentos de Exu, é que eu expressei que Exu não era negativo. E ele disse que Exu era negativo, que Exu exercia o papel negativo dos orixás. Existe uma questão interessante para levantar sobre isso. A questão de que você pode expressar por uma via de entendimento que o Exu se movimenta por uma via negativa. E não é o negativo do como nós compreendemos de negativo. Eu vou dar um exemplo bem claro disso. Digamos que você está saindo da sua casa e você vai pegar o carro, dirigir, porque você vai ter que sair. E de repente você dá uma topada muito forte que você quebra o seu dedão. E você não vai conseguir dirigir a partir daquilo ali.
muitas pessoas vão falar, caramba, que coisa chata, eu não tô com sorte, que coisa ruim, que coisa negativa, né? Mas talvez, se você dirigisse naquele momento, você poderia bater de carro e você poderia até sofrer um óbito, você poderia morrer. Ou seja, aquilo que é visto como negativo não é tão negativo assim. Esta é a compreensão de Exu para esta via, esta é a compreensão da movimentação de esquerda. É o que acontece mesmo, são as coisas externas que vão trabalhar ali. Não quer dizer que sejam as coisas negativas. Na verdade, as pessoas, como eu repito, como eu repeti no sexto vídeo, as pessoas que se utilizam de Exu para fazerem o mal, para fazerem amarrações, na verdade estão se desvitalizando, estão perdendo a energia existencial que as compete. Porque Exu é a movimentação da lei. É aquele executor, aquele que executa a lei. Então não tem como você interpretar Exu fazendo mal. Quem tem essa via de compreensão está tendo uma via de compreensão errônea, segundo a minha via de concepção. Okay? Então a questão de positivo e negativo, assim como a questão da direita e da esquerda, né, assim como a questão do que está acima e do que está abaixo, são coisas dependendo da interpretação, da via de interpretação. Eu interpreto que Deus está em tudo e que as ações que às vezes nós tomamos como negativas são na verdade positivas. Se não houvesse, por exemplo, as lábutas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, isso não acarretaria, por exemplo, diversas elucidações, diversas edificações, diversos amadurecimentos sobre diversos pontos. Ou seja, meus amigos, a questão das dificuldades, elas não são negativas, elas são propositivas, para que nós possamos aprender. Por quê? Aí eu trago uma questão, porque o importante de tudo, segundo o contexto de Deus, que eu tomo como verdade, é que a lapidação seja sempre frequente, a lapidação sempre ocorra, ok? A questão o que existe é a questão da consciência externa e da consciência interna, mas ambas consciências fazem parte do contexto do todo, que é Deus. Okay? Então o que eu quero expressar é que, por exemplo, eu tenho um preto velho, que é o pai Cipriano, que trabalha tanto na linha da direita quanto na linha da esquerda. E eu acredito que existem outros pretos velhos que também trabalham nesse contento. Assim como existem Exus que são muito interessantes, que trabalham na linha da direita e trabalham na linha da esquerda também. Assim como existe, por exemplo, a questão dos caboclos. Um caboclo muito famoso, o caboclo Pantera Negra, né? O caboclo Sete Serras, o caboclo das Sete Encruzilhadas. Dizem que eles trabalham tanto na via de caboclo como na via de Exu. Ou seja, tanto na via de compreensão da direita quanto da esquerda. Então não existe como eu dizer exatamente que uma entidade parte para uma via de direita ou parte para uma linha de esquerda. Elas partirão segundo os contentos de compreensão elevados e entendidos. Sempre nesse critério. Ok? Não existe uma questão de divisão. Toda divisão, na verdade, parte de nós, não parte da entidade. Isso tem que ficar muito claro, ok? Ok. Outra coisa que eu vou falar rapidamente aqui, só para completar o vídeo, para trazer uma coisa legal, é uma questão que eu falei, eu acho que no vídeo 3, foi no vídeo 3, eu falo sobre a questão dos contentos da magia etária das entidades, né? E eu trago um outro contento que eu acho muito legal de falar, que é a questão dos elementais segundo as entidades. Por exemplo, eu tenho uma divisão que eu faço, que eu não posso obrigar você a concordar com isso, mas eu acho interessante expressar. Os Exus são a movimentação do fogo. Assim como na terra, você tem a movimentação dos caboclos, dos boiadeiros, caboclos de pena, os caboclos boiadeiros. Como você tem na água, a movimentação das crianças, dos hereis. Como você tem no ar, a movimentação dos pretos velhos. Por quê? Porque no elemental do fogo, você tem no critério, por exemplo, Wicca, no critério druida, a existência das salamandras, né? Dos seres que não são muito de brincadeira, mas que fazem magias fantásticas, que transmutam o que é negativo, né? Que aquecem, que são altas movimentações. Então você tem essa relação direta compreendendo na magia Exu. Como você tem também, por exemplo, na questão da terra, a questão dos duendes, dos gnomos estão falados, né? Não estou dizendo que um caboclo seja um duende ou que um caboclo seja um gnomo, mas tente entender a raiz do que eu estou querendo passar. A magia do fato de estar ligado à terra, de viver na terra. Os duendes, assim como os gnomos, são participativos de forma absurda ao contento da terra. Ou seja, é como se fosse a própria magia caboclo. Normalmente, os caboclos vieram, se enraizaram neste contento de magia, em vida quando encarnados, e desencarnados continuaram a trabalhar por este ciclo, ok? Como você tem a questão das crianças relacionadas às ondinas ou às sereias, que estão relacionadas a questões sentimentais, emotivas, a explosão de sentimentos, não é verdade? Como você tem o contento, por exemplo, dos silfos ou das fadas, que são seres mais ligados ao
Bem, continuando, meus irmãos, então você tem a questão, por exemplo, dos silfos, da magia dos silfos, dessa relação, e aí você tem o contexto preto velho, a questão da sabedoria, né, a questão do autoconhecimento. Enfim, o que eu quis expressar nesse vídeo, na verdade, é dizer para vocês que, segundo a minha visão de compreensão à Umbanda, eu rogo sempre a Deus para que principalmente os médiuns novos não caiam na mão de larápios, de pessoas que vão se utilizar da fragilidade de conhecimento que estes possuem de início, para que possam, por exemplo, vender sonhos e vender mundos. Por exemplo, faça isso aqui, faça desse jeito, que você terá tudo, que você conseguirá encontrar toda a felicidade do mundo, que seus problemas acabaram. Não existe isso, meus irmãos. O que existe para todo sucesso, para toda prosperidade, existe uma questão, um quesito, na verdade, que é bem simples, que é o quanto você está se esforçando para que aquilo se realize. Se você se esforçar muito, pode ter certeza que pelo seu merecimento virá tudo que lhe for requerido. Agora, se você não se esforçar, você realmente estará dependendo da sorte, que é um critério também duvidoso. Então nós temos que nos empenhar, nós temos que lutar pelos nossos objetivos, por tudo aquilo que nós acreditamos. Não deixar a peteca cair quando as adversidades aparecerem. Porque se você passa por uma adversidade hoje, amanhã você passará possivelmente por outra. Mas o que valerá sempre é a sua força de vontade para você ultrapassar esta e a outra, e a outra, e a outra, e a outra, e ser uma pessoa de sucesso, que é o que você merece, que é o que todos nós mereçamos. E dessa forma nós temos que entender que quando nós alcançarmos tudo aquilo que nos foi requerido pelos nossos sonhos, nós temos a missão, não por uma questão diretamente espiritual, você não tem necessidade de acreditar nisso, eu acredito, mas não é uma via que é tão necessário que você acreditar. Mas o fato é, ajudar os outros faz bem, ajudar os outros traz paz, ajudar os outros deixa-nos, digamos assim, tranquilos com a nossa consciência, tanto interna quanto externa. Então, quando você alcançar os seus sonhos, não esqueçam daqueles que ainda não alcançaram. Sempre venha com um bom conselho, sempre venha com um bom pensamento e tenha certeza que isso fará o mundo evoluir. E o mundo evoluindo, você também evolui. O mundo evoluindo faz com que os seus descendentes, os seus futuros descendentes, possam viver num mundo melhor, num mundo mais tolerante, num mundo mais amável, num mundo mais feliz. Muito obrigado novamente pela sua atenção. Eu acho que vocês já estão um pouco cansados já do meu rosto feio, né? Mas eu venho aqui de coração aberto, deixar sempre essas mensagens para que vocês não desistam dos seus sonhos e que vocês sempre pensem no melhor. Seja positivo, leve o positivismo ao mundo e o mundo assim crescerá. Saravá, meus irmãos, fiquem com Deus.